o Jorge Jesus e o Al Hilal não estão querendo inscrever o Neymar no Campeonato Árabe. Isso levanta uma suspeita enorme em relação à recuperação do Neymar, da contusão de ligamento cruzado, que é grave, da cirurgia agressiva que ela tem, e que até hoje, mais de um ano, o Neymar não conseguiu disputar uma partida de verdade, uma partida séria, difícil, porque ele entrou ano passado 2 vezes 20, 25 minutos em jogos já resolvidos. No terceiro ele teve um problema muscular, ficou um tempão parado, e agora voltou um pouco num jogo treino, que não tem dividida, não tem entrada, o adversário é o 17º colocado do Campeonato Árabe, então o Jorge Jesus provavelmente não está sentindo segurança e confiança no Neymar pelo que ele vê nos treinos, né? Pelo que ele está vendo nos treinos. E não querem inscrevê-lo. Só pode 8 estrangeiros acima de 23 anos, os 8 estão funcionando muito bem no processo do Jorge Jesus. Então me levanta uma dúvida bem grande. Qual é a situação real clínica do Neymar? Ele fez a recuperação direito? A fisioterapia foi feita com seriedade? Eu duvido, porque logo após a cirurgia ele foi para aquele cruzeiro em alto mar, de muleta, e provavelmente não fez fisioterapia séria naquele período, né? Então a dúvida tá aí. Por que o Al Hilal e o Jorge Jesus não querem inscrever o Neymar no Campeonato Árabe? Quem é que tá pegando com o Neymar, hein, Bruno? Emagreceu, hein, compadre? Tá correndo, hein? Fernandinho, é um prazer Bruno, falar segura com um você. pouquinho. Oi, agora acho que tá chegando, Bruno. Tudo bem? Agora sim? Sim. Boa. Fernandinho, prazer falar com você. Eu vi que tá o Nicola, o Veloso, mas a imagem tá longe. Quem é o outro? É o Capriotti, pô. Capriotti, meu querido Capriotti. Fala, Desculpa, Bruno. Capriotti. Boa tarde. Um abraço. Sempre um prazer falar com vocês. A notícia é essa. Trouxe a informação ontem e vale reforçar hoje. O Jorge Jesus teve uma conversa frente a frente, olho no olho com o Neymar, e disse que, se depender dele, da comissão técnica do Jorge Jesus, ele não vai inscrever o Neymar na Liga Saudita. Resta perceber depois, então, se o Neymar aceita permanecer por mais 6 meses, estando inscrito somente na Liga dos Campeões Asiática, ou se o Neymar tenta alguma espécie de rescisão amigável, o que eu acho complicado, porque o contrato dele por temporada, 160 milhões de euros. Como o contrato terminaria faltando 6 meses, ele abriria mão de 80 milhões de euros, o que eu acho pouco provável. Mas por que o Jorge Jesus não quer o Neymar jogando? Ele está com um problema físico, não está recuperado, teve algum atrito entre eles, ou... Não, atrito nenhum. A relação até é boa. A relação entre Neymar e Jorge Jesus é boa. A questão também passa pela parte física, até porque o Neymar, depois da recuperação da lesão no joelho, voltou a jogar na Liga dos Campeões Asiática em novembro, só que sofreu uma lesão muscular na coxa. Então dá para dizer, com todo respeito, que fisicamente o Neymar não é confiável. Não é uma questão técnica nem tática, é uma questão física, mas sobretudo também de plantel, de elenco. Para colocar o Neymar na Liga Saudita hoje, o Jorge Jesus teria que tirar a inscrição de um dos 8 estrangeiros acima de 21 anos. Só que todos esses 8 estrangeiros são praticamente titulares absolutos. Bruno, você sabe qual o nome desses 8, a produção ajudar? Quais são esses outros estrangeiros? Vamos ver qual deles é o melhor que o Neymar. Rubem Neves, volante, João Cancelo, lateral direito, Koulibaly, zagueiro, o Bono, goleiro, Mitrovic, atacante, Milinkovic, Savic, volante, Malcom, o brasileiro, o Renan Lodge. Se eu não estiver enganado, acho que esses são os estrangeiros acima de 21 anos. O Neymar concorreria ali no meio campo para frente com Malcom, com Mitrovic, só que esses dois, por exemplo, são titulares indiscutíveis. Então, além do risco físico, é uma questão de gestão de grupo. O Jorge Jesus, por mais que goste do Neymar, entender que o Neymar é acima da média, o Jorge Jesus é sedento por títulos. Ele quer ser campeão e tem medo de, colocando o Neymar, não ter essa garantia física e também de gestão de grupo. Qual que é a repercussão disso na Europa?
Ô, Fernandinho, já não é de hoje que o Neymar não é muito badalado no futebol europeu. Basta a gente perceber que quando ele deixa o PSG, ele vem para o futebol da Arábia Saudita, e dentro da Europa já se falou lá atrás de Barcelona, de futebol inglês, mas ninguém avançou pela negociação. Então os clubes na Europa continuam com a mesma ideia de um Neymar de 2, 3 anos, que é um jogador que não dá para confiar. Infelizmente, para nós brasileiros, o Neymar não dá para confiar em várias questões, em vários critérios, entre eles a parte tática, a parte física, a parte técnica. Nós sabemos que ele é acima da média, é diferenciado, mas os clubes na Europa já perceberam isso, a comunicação social, a imprensa na Europa percebeu isso, por isso são cenários bem claros para mim e bem óbvios. Não é de hoje que a gente sabe que o Neymar tem o sonho de, no Brasil, voltar a defender o Santos. Saindo do Al Hilal, uma porta que está mais do que aberta, está escancarada, é o Inter Miami, onde lá estão Lionel Messi e Suárez, que foram companheiros dele no Barcelona, ou ficar mais 6 meses no Al Hilal, porque ele tem contrato, e o contrato é gordo, é salgado, e ficar lá treinando durante 6 meses. Ou seja, os cenários são esses para mim: Santos, Inter Miami, ou prolongar ali e ficar 6 meses treinando, jogando talvez a Liga dos Campeões Asiática e ficando à disposição da seleção brasileira. Eu acho que o Bruno foi muito feliz, e eu tenho dito isso já há bastante tempo em relação ao Neymar. Acho que a questão física é o grande problema do Neymar. E não é agora por conta dessa lesão no joelho. Se a gente pegar o histórico do Neymar, os últimos anos do Neymar foram todos interrompidos por conta de questões médicas, por lesões, por cirurgias. Ele não consegue São 700 dias parados. Então ele não consegue ter uma temporada inteira há pelo menos 6 anos. Há pelo menos 6 anos ele não consegue ter uma temporada inteira. Então, tecnicamente, nós sabemos que o Neymar é muito melhor do que esses 8 jogadores que estão lá no Al Hilal. Tecnicamente falando, ele é melhor do que todos eles. Só que a questão é física. Não dá para confiar num jogador que há pelo menos 6 anos não faz uma temporada inteira, não tem uma temporada toda. E esse é um problema, não só para o Al Hilal, mas para qualquer time que abraçar o Neymar. O Neymar vai ter que provar que fisicamente ele está recuperado, algo que ele não conseguiu fazer nos últimos 6 anos. Então acho que esse é um jogador caro, muito caro, para a confiabilidade dele, para a questão física, clínica dele, que é uma incógnita, uma interrogação, ninguém sabe como vai ser daqui para frente. O Bruno, o Bruno está falando lá. Vai lá, Bruno. Não, só para ir ao encontro do que disse o Capriotti, um levantamento que corrobora na perfeição isso: o Neymar, pós-Copa do Mundo de 2022, fez somente 20 jogos oficiais. Em 2 anos e meio, 3 anos, o Neymar fez 20 jogos. 9 pelo PSG, 4 pela seleção e somente 7 pelo Al Hilal. Então é um jogador pouco fiável numa questão médica. Ô Bruno, em cima de tudo que você está falando, eu vi acho que o staff do Neymar falando que aí surgiu aquela possibilidade dele sair no começo do ano, nessa janela agora que nós estamos vivendo, mas aí o staff dele, né, disse que ele gostaria de ficaria no Al Hilal, porque ele gostaria de disputar o Mundial pelo Al Hilal, o Mundial de Clubes, né, que a gente sabe que vai ser realizado esse ano. Então você acha que com essa posição aí do Jorge Jesus, ele descarta o Neymar também para essa competição importante que o Al Hilal vai participar? Arrumaram para o Inter Miami participar para ter o Messi, que não tinha sido o campeão americano. Pô, arruma aí, o Jorge Jesus. O Inter Miami também participa do Mundial, tem essa opção. É que em relação ao Al Hilal, pode acontecer. O Neymar tem um contrato gordo, ele pode continuar mais 6 meses. Não, ele não aceita. Bruno, eu acho que ele não aceitaria isso pela condição dele. Isso é aceitar a derrota. Mas aí ele abriria a mão de 80 milhões de euros, Fernandinho. Mas metade do contrato dele. Eu acho isso não muda a vida dele. Isso não muda a vida dele. Não é dinheiro que vai mudar a vida do Neymar nessa. Eu li uma declaração dele hoje, que está rolando. Eu sei que é meu último tiro, que é a minha última Copa do Mundo. Se ele está pensando nisso, a Copa do Mundo está chegando, não dá para ele aceitar esse tipo de comportamento. O ano que vem já. Então, é isso que eu tô mas dizendo. aí vai ter um ano, né? Ele coloca 80 milhões de euros no bolso em 6 meses e tem um ano depois para jogar pelo Santos, por exemplo. São 84 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. O Bruno estava contando de 6 meses de contrato, são 84 milhões vezes 6. É assim, Fernandinho, a valoração profissional do cara passa muito por isso. É um tipo de jogador que 80 milhões de euros não muda a vida dele. Ô, Fernandinho, só um
ponto antes do Nicola entrar, até para responder o Veloso. Digamos que o Neymar, o cenário seja, ele aceita permanecer mais 6 meses, talvez pensando no Mundial de Clubes. Mas aí tem que entrar outra renovação, porque o contrato do Neymar termina no fim de junho. O Mundial de Clubes começa em junho, termina em julho e vai até julho. Então ele tá fora. Ele teria que renovar por mais um mês, e a FIFA permite, a FIFA abriu essa exceção pro Mundial, ou renovar por mais 6 meses, ou por mais uma temporada, o que pro Jorge Jesus é pouco viável. Mas Fernandinho, essa história é toda estranha e esquisita. Primeiro porque o Jorge Jesus tem como sonho trabalhar na seleção brasileira. E criar essa desavença com o grande astro do futebol brasileiro, para mim, fecha essa porta para ele na CBF. Depois porque, por mais que o Neymar não seja um jogador confiável, e vocês já deram todos os argumentos, o Neymar é muito acima de todos os outros. E para mim não dá... Eu não então, vejo quer dizer, o Neymar ninguém vai me convencer que... não confiável. Então, mas do ponto de vista físico do ponto de vista físico mas tudo bem. Sim. Ainda assim, você abre mão do Renan Lodge, que é um lateral esquerdo. Sim, na hora que eu vi a lista, foi o primeiro... Você vai perder o título do Saudita porque você abriu mão do Renan Lodge. Então, pra mim, quando o Jorge Jesus... Eu gosto demais do Jorge Jesus. Sempre o defendi, até entendi que ele era um técnico especial para a seleção brasileira, diante dessa dificuldade que a gente tem com técnicos brasileiros.